Tá bem. Eu passo a palavra ao conselheiro Carlos Magno. Primeiro, bom dia a todos. Parabenizar a Ângela pela condução dessa audiência, tá muito serena e bem competente. Parabenizar os expositores. E eu quero ressaltar aqui, primeiro, o papel do Conselho de ter optado por realizar mais uma audiência pública sobre o ECA Digital. Nós realizamos a primeira com representantes governistas e ficou faltando, no pavê da Renata, ficou faltando a sociedade civil participar. E a gente viu o quanto foi importante vocês estarem aqui. Todos fizeram uma explanação que nos deu uma visão muito boa, muito mais apurada e muito mais completa sobre o ECA Digital. A gente viu que nesses primeiros dias não dá para a gente exigir muito. O ECA Digital entrou em vigor há pouco tempo. Não dá para a gente exigir muito, claro. Mas a gente viu que algumas coisas já andaram. Por exemplo, antes mesmo de entrar em vigor, a ANPD já ganhou o seu papel diferenciado, né, para acompanhar. O governo criou agora, até anotei aqui o nome para não esquecer, o Centro Nacional para Denúncias de Crimes Digitais contra Menores. É um órgão ligado à Polícia Federal, né, que se propõe a reunir todas as denúncias, né, estudar e ir a fundo, ir a campo para apurá-las. Os passos estão sendo dados, né? Agora, eu acho que o Conselho tem um papel muito importante em relação a isso, que é fazer com que o ECA Digital, que é um avanço muito importante, né? Claro, ele não vai ser 100%, foi até colocado aqui por alguém na mesa, não lembro quem, que o debate decanta um pouco para que a aplicabilidade comece a ganhar corpo. Mas também foi colocado por alguém que o debate continua. Então, ele sempre vai ser aprimorado, né? E eu acho que temos todos um papel muito importante para fazer com que o ECA não caia no desuso, né? Não seja mais uma lei criada no Brasil que fique no papel. E é uma lei que está num momento histórico muito importante, um momento em que a internet começa a gerar uma preocupação muito maior do que gerava no passado. Eu lembro que quando a internet começou, é uma maravilha, mas aí começaram também os problemas, né? A Renata, quando disse a doença, eu gostei porque a Roberta disse, não é bem uma doença, nós precisamos, e acho que a internet ela é benéfica. Há 15 dias, por exemplo, eu estava num debate numa universidade, lá na minha cidade, a convite do professor Orlando, e o debate era com estudantes de jornalismo. E eu falando sobre a importância da internet para estudantes de jornalismo. Hoje você cria um blog e você começa a exercitar a sua redação. Hoje, com a tecnologia avançou, os investimentos são menores para você criar, por exemplo, uma TV digital, uma rádio web. Então, tudo isso favoreceu, a partir da internet, para que a profissão de jornalista ela ganhasse corpo e os estudantes pudessem ter, na prática, aquilo que muitos não tiveram. Eu me formei em 1991, não existia internet, era tudo muito difícil, né? E hoje é diferente, então acho que a internet trouxe isso. E o ECA Digital vem para lançar esse olhar sobre, não apenas a internet, mas sobretudo sobre as redes sociais, para que a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, que muitas vezes é uma presença até necessária em alguns casos, mas que ela se torne algo que não traga problemas, né? Essa é a função do ECA Digital. Tem a questão da coleta da biometria. Na audiência passada foi colocado um problema aqui que eu confesso que eu fiquei ruminando esse problema na minha mente, que é o compartilhamento de um celular dentro de casa. Por exemplo, um adolescente que precisa de um celular para fazer uma atividade na escola e porque a família é muito humilde, muitas vezes o pai, a mãe não tem o dinheiro para comprar o celular e ele acaba pegando o celular de uma pessoa adulta. E ele, claro, vai estudar, mas ele vai ter a curiosidade também de tentar entrar e ter acesso a alguns conteúdos. Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter também. Eu fiquei preocupado com essa questão do Telegram, porque eu não sabia que o Telegram ainda não tinha feito nada, né? Absolutamente nada, ignorando totalmente o ECA Digital. Quando eu dei uma pesquisada e olhei e vi que algumas empresas já estão se adequando, já estão fazendo, né, como fizeram em outros países. Eu perguntei isso na audiência passada e os expositores disseram que nos outros países, leis como o ECA Digital estão sendo aplicadas e com resultados positivos práticos. E no Brasil a tendência é essa também, claro, com o acompanhamento da sociedade civil e de outros meios e da sociedade como um todo, né? Então,
Eu queria saber como é que a sociedade civil pode, junto com, se a gente tivesse aqui a outra audiência, com as entidades governistas, como é que vocês têm dialogado, como é que está sendo esse diálogo para que, repito, o ECA Digital não vire uma lei apenas de papel, mas que haja realmente essa aplicabilidade. Eu sei que precisa de tempo, é uma coisa muito complexa para dizer amanhã já está funcionando. Não. Isso, a própria verificação de dados, ela está sendo feita gradativamente, algumas coisas já estão na prática acontecendo, mas como é que está sendo esse diálogo para que a gente não tenha o ECA Digital caído no esquecimento? Queria agradecer a todos.